Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e também o versículo 2 apenas por enquanto. João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença em oração, Pai, e queremos novamente te pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo toque em cada coração aqui presente. Que, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, seja exposta com fidelidade. Que cada um que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, ó Deus, recebam a tua palavra, Senhor Deus, e coloquem-a em prática, vivendo-a, Pai, para a tua glória, Senhor Deus. Ó Pai, que a tua palavra não volte vazia aqui nesta noite, que ela alimente, que ela exorte, que ela edifique as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, existe um ditado popular que diz que em casa de ferreiro o espeto é de pau. Isso é falado quando uma pessoa, um profissional geralmente, ele é especialista em alguma coisa, em alguma área, e ele não aplica os seus conhecimentos na sua vida particular, na sua casa. Então, como o próprio ditado diz, literalmente, um ferreiro, um profissional que fabrica utensílios de metal, quando ele vai fazer um churrasco na sua casa, o espeto do churrasco não é de metal, é de pau. Né? Acho que muitos de nós já vimos pessoas assim, e talvez até mesmo algum de nós seja alguém assim. E isso nos mostra, meus irmãos, que isso é possível, alguém entender muito de uma determinada área, ser um ótimo profissional de uma determinada área, porém isso não se aplicar na sua vida pessoal, ele não aplicar isso na sua casa. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu passei em uma consulta com um médico endocrinologista. Para quem não sabe, o endocrinologista tem, dentre outras funções, de toda a sua área de atuação, ele vai orientar pessoas com relação ao peso correto. Então, se a pessoa está acima do peso, ele vai orientar a pessoa, vai dar uma dieta para que aquela pessoa atinja o peso adequado. Porém, quando eu entrei no consultório desse médico, me deparei com um homem extremamente obeso e com um maço de cigarros em cima da mesa. Ora, que endocrinologista é esse, né, que orienta as pessoas a emagrecerem? O homem era muito obeso e ainda um fumante. Então, de fato, meus irmãos, em casa de ferreiro, o espeto é de pau. E quando nós entramos na esfera moral, esse tipo de prática que é nomeado com esse ditado recebe outro nome. E o nome na esfera moral que essa prática recebe é chamado de hipocrisia. Uma pessoa que não pratica aquilo que ela fala, que não vive aquilo que ela prega. E a palavra portuguesa hipócrita vem do grego hipócrites, que significa simplesmente ator. Os atores gregos, eles usavam máscaras, e nas máscaras haviam as feições das emoções que o personagem tinha.
Então um ator, se ele queria mostrar que aquele personagem daquela peça teatral, ele estava feliz, ele colocava uma máscara com um sorriso. Se ele estava triste, então o sorriso era ao contrário, aquela cara de tristeza. Isso nos mostra, meus irmãos, que era perfeitamente possível o personagem demonstrar, por exemplo, alegria na feição da máscara e por trás da máscara o ator de verdade, o homem verdadeiro, estar com um semblante triste. Isso era o hipócrita, alguém que por fora era uma coisa, mas interiormente era completamente diferente. E no texto que nós lemos, meus irmãos, nós vimos um homem fariseu procurando Jesus, indo até Jesus. E hoje em dia, quando se fala em fariseu, uma das primeiras palavras, ou talvez até a primeira palavra que vem à nossa mente, é justamente a palavra hipócrita. Alguém que pregava uma coisa, mas vivia outra. E era exatamente desta forma como os fariseus se comportavam. Jesus, ele teceu várias críticas aos fariseus. Mas a gente precisa entender uma coisa: os fariseus começaram bem. Os fariseus, eles tinham uma boa prática. Por quê? O que os fariseus faziam? Os fariseus eram um grupo de estudiosos da Bíblia, especialmente da Torá, dos 5 primeiros livros, a lei de Moisés. Eram homens que dedicavam a sua vida estudando a palavra de Deus e ensinando o povo a palavra de Deus. Isso é muito bom, certo? É muito bom estudar a palavra de Deus, é muito bom ensinar outros a palavra de Deus. Porém, o problema estava em que tudo aquilo que eles estudavam e eles ensinavam para as outras pessoas, eles não praticavam na vida deles. Por isso, em determinado momento, Jesus chamou aqueles homens de sepulcros caiados, belos por fora, mas havia morte por dentro. Os fariseus, eles demonstravam piedade, eles conheciam a Bíblia, conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra. Eles tinham a Bíblia nas suas mãos, nas suas mentes, nas suas bocas, mas não tinham a Bíblia no seu coração. Eram verdadeiros hipócritas. E queridos irmãos, Nicodemos era um desses homens, um fariseu. E diz o texto aqui no versículo 1 que ele também era um dos principais dos judeus. E essa palavra aqui na língua grega significa literalmente um príncipe. Então Nicodemos, ele era uma autoridade religiosa, um doutor em teologia, um professor de teologia, e ele também era uma autoridade política. Ele era um príncipe em Jerusalém. Era um dos homens que tinham autoridade no governo judaico. Então era um homem muito importante. Era um homem que tinha um status altíssimo. Era um homem que tinha tudo, humanamente falando. Mas este homem, meus irmãos, ele foi se encontrar com Jesus. E o texto nos diz, no versículo 2, que ele foi de noite ter com Jesus. Não sabemos o motivo pelo qual ele foi de noite. Alguns vão dizer que Nicodemos ele foi de noite se encontrar com Jesus por vergonha, porque talvez os seus colegas fariseus pudessem vê-lo com Jesus durante o dia e falar: ué, mas você está lá com o Nazareno? Com o filho do carpinteiro? Os fariseus, eles não acreditavam em Jesus, eles não criam em Jesus. Mas é possível também que Nicodemos tenha procurado Jesus de noite porque ele queria um pouco mais de privacidade, um pouco mais de tempo. Jesus, como nós sabemos, ele tinha uma agenda lotada. Ele curava, ele ensinava, ele ressuscitava mortos, ele fazia sinais, ele andava, ele visitava pessoas. E de noite, talvez, Nicodemos tivesse uma privacidade maior ali com Jesus. Seja como for, meus irmãos, nós vemos que Nicodemos ele está de noite com Jesus e ele diz o seguinte: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Aparentemente, nós vemos nas palavras de Nicodemos uma sinceridade. Mas, ao mesmo tempo, é algo contraditório. Por quê? Porque Nicodemos era o mestre. Nicodemos era um fariseu, um homem que havia passado toda a sua vida aprendendo a Bíblia aos pés de outro fariseu mais velho, e ele era um professor de Bíblia, um professor de teologia. E Jesus? Jesus era um nazareno, não tinha nenhuma formação acadêmica, não havia passado por nenhuma escola, não havia tido nenhum outro mestre que o ensinasse, ele não tinha nenhuma formação farisaica. Jesus também, meus irmãos, aliás, Nicodemos também, como eu disse, ele era um príncipe, uma autoridade política. E Jesus era um homem simples, Jesus era um homem do povo. Mas é interessante que Nicodemos, ele entendeu que Jesus era diferente. Jesus não era como os mestres fariseus ensinados por outros homens. Nicodemos entendeu que Jesus era mais do que isso, e ele entendeu isso porque ele via os sinais que Jesus fazia, e esses sinais eram de Deus. Ele não poderia fazer os sinais que ele fazia, os milagres que ele fazia, se não fosse por Deus. Então Nicodemos percebeu que Jesus era alguém diferente. Jesus não era qualquer um. Jesus não tinha formação teológica, mas ele conhecia teologia muito mais do que qualquer outra pessoa. Jesus não tinha formação de estudos bíblicos, mas ele conhecia a Bíblia muito mais do que qualquer outras pessoas. E mais, Jesus fazia milagres, sinais. E Nicodemos falou assim: isso vem de Deus. Isso não é de homem, isso vem de Deus. Isso não é da natureza humana. E meus irmãos, falando em natureza humana, Jesus ele não se deixa ser lisonjeado. Uma coisa que Jesus entendia é quando alguém queria bajulá-lo. Você gosta de receber elogios, não gosta? Quem não gosta de receber elogios? Porém, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele conhecia e ainda conhece o coração humano. Não adianta, meus irmãos, nós louvarmos a Deus com os nossos lábios se nós o negarmos com os nossos corações. Se você olhar para a sua Bíblia, aqui em João mesmo, se você voltar 3 versículos, capítulo 2, versículos 23 a 25, nós vimos o seguinte, que estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então as pessoas pegavam e faziam a sua profissão de fé e diziam que criam em Jesus, mas Jesus sabia se lá no coração, se no íntimo do seu ser, essas pessoas de fato haviam se convertido. Não há como você enganar Jesus. Você pode enganar o pastor, você pode enganar os irmãos da igreja, você pode enganar a sua família, você pode enganar até mesmo a si próprio, mas a Deus você não engana, a Jesus você não engana. E mesmo que Nicodemos estava falando a verdade, mesmo que Nicodemos tivesse algumas palavras lisonjeiras a Jesus, Jesus então vai direto ao ponto. Jesus, meus irmãos, ele vai na ferida, ele vai naquilo que era o mais importante. E esse encontro com Nicodemos que Jesus teve vai nos mostrar exatamente isso. O que é o mais importante na sua vida? Qual era a prioridade na sua vida? Nicodemos tinha toda essa formação acadêmica, Nicodemos tinha todo esse conhecimento teológico, Nicodemos conhecia a Bíblia, mas não conhecia o Deus da Bíblia. Isso nos mostra, meus irmãos, que nós podemos, da mesma forma, ter um belo currículo. Podemos, por exemplo, ter um alto QI. Podemos, por exemplo, ser alguém que tem uma boa formação, alguém que tenha feito um curso superior, alguém que tenha feito até pós-graduação. Talvez você venha de uma família tradicional, talvez você tenha uma boa condição financeira, você trabalhou, você conquistou. Mas você pode ter tudo isso
e não ter Jesus. E se você não tem Jesus, você não tem nada. Nicodemos tinha tudo. Nicodemos tinha formação, tinha autoridade, tinha conhecimento, mas não tinha Jesus. Nicodemos era uma autoridade, um príncipe em Israel, mas tudo aquilo era lixo sem Jesus. E alguns anos depois, um outro fariseu, ele falou exatamente isso. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3, versículos 3 a 11. Filipenses 3, de 3 a 11. Filipenses 3, de 3 a 11. O apóstolo Paulo era fariseu também. E ele disse o seguinte, Filipenses 3, de 3 a 11, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai dar o relatório, o currículo de Paulo. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Presta atenção no versículo 8, mais uma vez. Então, do versículo 5 em diante, ele vai dar o seu currículo, tudo o que ele tinha. A sua família, ele era um hebreu da tribo de Benjamim, a sua formação, fariseu, a sua prática, ele era zeloso. Mas ele diz, versículo 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, considero tudo como refúgio. E essa palavra, na língua grega, ela é muito mais forte. Se fosse traduzida literalmente, seria esterco. Toda a formação de Paulo, toda a sua linhagem familiar, toda a sua vida prática, seu zelo, Paulo fala, isso é esterco. Porque o meu Senhor, aquele que governa a minha vida, a minha motivação, o centro da minha vida, não é a minha família, não é de onde eu vim, não é a minha profissão, não é a minha formação acadêmica, os meus diplomas, não é a minha prática, o meu trabalho, mas é o meu Senhor Jesus Cristo. Ele governa a minha vida, Ele é o meu Rei. Nicodemos poderia ser um príncipe em Israel, poderia ser alguém que tinha autoridade em Israel, conhecimento em Israel. Mas se você voltar os seus olhos para João 3, versículo 3, Jesus, ao ouvir aquelas palavras iniciais de Nicodemos, Jesus ele vai no ponto. E ele diz o seguinte: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, meus irmãos, ele nunca usou de rodeios, ele nunca usou de meias palavras. Jesus ele vai no alvo, Jesus ele vai no ponto, Jesus ele vai na ferida. E a gente não gosta que toquem nas nossas feridas, não é verdade? Você que tem mais ou menos a minha idade, se lembra que quando a gente se machucava, nossas mães vinham com o famoso mertiolate.
E ela aplicava o mertiolate na ferida, no ferimento, no machucado, e ardia. Você se lembra? Eu me lembro até hoje como aquele negócio ardia. Mas por que nossas mães faziam aquilo? Porque ela nos odiava? Muito pelo contrário, porque ela nos amava. E uma mãe que ama o seu filho, ela cuida do seu filho, mesmo que isso provoque dor no seu filho. Um pai que ama o seu filho, ele cuida do seu filho, mesmo que isso provoque dor no seu filho. Então Jesus, ele não se deixa ser engambelado pelas palavras de Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos, não adianta o seu currículo, não adianta a sua autoridade, não adianta a sua posição social, Nicodemos. Tudo isso é muito bonito, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E meus irmãos, nós precisamos falar essas coisas para as pessoas. A gente fica muito impressionado com a parte externa. O exterior nos impressiona, mas Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. Deus não olhou para os filhos mais velhos de Jessé, altos, fortes, mas Deus olhou para Davi, o pequeno menino ruivo, olhou o coração. E por isso, meus irmãos, a gente, como eu disse, nós precisamos mostrar isso para as pessoas, a começar dentro de casa. Eu falei sobre infância aqui, do mertiolate, e eu falei no domingo passado também, se você se lembra, que Deus não nos colocou onde nós estamos à toa. Você não tem a família que você tem à toa, por acaso. Por acaso eu nasci na família que eu nasci, na casa que eu nasci, na cidade que eu nasci, no emprego onde eu estou. E tudo começa, meus irmãos, em casa. A célula raiz da sociedade é a casa, é a família. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, como Jesus, sem rodeios, pregar o Evangelho para os nossos filhos, falar quem é Jesus para os nossos filhos, apresentar Jesus para os nossos filhos. E essa geração, meus irmãos, eu creio que é uma das piores, se não for a pior geração. Isso porque os pais têm abrido mão da sua autoridade. E quem manda na casa são os filhos. Os filhos são pequenos tiranos. Os filhos, eles mandam e desmandam, eles exigem. Eles são os reis e as rainhas das casas, os príncipes e as princesas das suas casas. E aí o que acontece? Os pais investem na formação acadêmica, no preparo físico, no lazer, no entretenimento, na parte material, com um bom guarda-roupa, com uma boa mesa. Tudo isso são coisas boas, eu não estou falando que não é bom isso, tudo isso é muito bom, mas não adianta nada nós, pais, darmos todas as coisas boas do mundo para os nossos filhos e não lhes apresentar Jesus, e não falar: filho, você precisa se arrepender dos seus pecados. E é interessante, meus irmãos, que Nicodemos, ele não vai entender isso daqui. Ele vai dizer aqui no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos estava olhando as coisas no âmbito horizontal. Nicodemos estava ficando doido. Ele falou assim: mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus está falando de coisas espirituais. E queridos irmãos, todos aqueles, exceto um, que nasceram de ventres maternos, nasceram em pecado. Nós lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Lá no Salmo 51, Davi ele vai dizer o seguinte: que em pecado concebeu minha mãe. Eu tive um pastor, já falecido, já está na glória, o nome dele era Roberto de Toledo Navarro. O reverendo Roberto ele dizia o seguinte: filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecadorzinho.
Então, na sua casa, você tem que sentar o seu filho, você tem que fazer culto doméstico com o seu filho, você tem que chamar o seu filho e falar assim: filho, isso que você está fazendo é pecado. Não é falar que é feio, é pecado. E Deus odeia o pecado. E você precisa se arrepender, pedir perdão para Ele. Você precisa nascer de novo. Nossos filhos, meus irmãos, não nascem crentes. Não nascem crentes. Você pode dar tudo para o seu filho, mas se você não apresentar Jesus para o seu filho, ele não vai conhecer Jesus. E se for da vontade de Deus, ele vai nascer de novo, ele vai crer em Jesus Cristo. Mas muitos pais não fazem isso porque eles mesmos não nasceram de novo. Olha o versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos era um membro de igreja, Nicodemos era um mestre na igreja, Nicodemos era uma autoridade na igreja, mas Nicodemos não entendia as coisas básicas. É o que Jesus fala, que você é um mestre e você não entende. Da mesma forma, meus irmãos, infelizmente muitas pessoas são membros de igreja. Algumas até têm um conhecimento razoável da Bíblia, mas não nasceram de novo. Não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Jesus não entrou em seus corações. Elas sabem sobre Jesus, elas falam como Nicodemos: olha, Jesus é poderoso, Ele faz milagres. Elas oram para Jesus e falam: Jesus, cura meu filho, Jesus, me dá um emprego, Jesus, resolve a minha situação. Mas Jesus não é o seu rei, Jesus não é o seu Senhor, Jesus não está no centro da sua vida. Não é aquele que governa a sua vida, não é aquele a quem você adora. Por isso, muitos membros de igreja adoram a sua carreira, adoram os seus bens, adoram a sua família, adoram o seu corpo, mas não adoram a Deus. Deus não é o principal, Deus não é o centro, Deus não é o Senhor, Deus não é o Rei. E aí não vai entender as coisas simples do Evangelho. Mas, queridos irmãos, por isso que quando uma pessoa nasce de novo, tudo é diferente. Quando uma pessoa nasce de novo, tudo faz sentido. Por isso que Jesus ele vai dizer o seguinte, voltando os nossos olhos aqui para o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você não nasceu porque você quis. Eu vou nascer hoje. Você não nasceu porque você quis. Você nasceu porque seu pai e a sua mãe te fizeram. E isso foi pelo poder de Deus. E é Deus quem nos dá a vida física, correto? Estamos vivos aqui porque Deus nos dá a vida. Estamos vivos aqui porque nossas mães não abortaram. Estamos vivos aqui porque foi da vontade de Deus que o pai de cada um de nós e a mãe de cada um de nós, eles se relacionaram e assim nós fomos concebidos no ventre materno e cerca de 9 meses depois cada um de nós nasceu. Isso não foi vontade, a gente não escolheu isso. Da mesma forma é a conversão. A gente não escolhe, é Ele quem escolhe, é Deus quem escolhe. E a pessoa da Trindade que executa o novo nascimento, Jesus diz aqui, é o Espírito Santo. E ele vai dizer que é nascido, versículo 5, da água e do Espírito. O que significa isso, essa água e Espírito? Provavelmente Jesus está se referindo à água do batismo.
Quando uma pessoa se converte, o que acontece? Como que é o processo de conversão? Ela ouve o Evangelho, ou ela lê o Evangelho, ela lê a palavra de Deus, ou ela escuta a palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele entra na pessoa. E essa pessoa, então, ela começa a entender o que ela está lendo, o que ela está ouvindo. É um novo nascimento, certo? Está morto, o morto não entende nada. Lembra? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Morto não entende nada. Morto não entende nada. O morto pode estar de olho aberto, ele não enxerga. O morto tem um cérebro lá dentro, mas não funciona. O morto tem um coração lá dentro, mas não bate. Então o morto, ele pode ler a Bíblia, o morto espiritualmente, ele pode ler a Bíblia, ele pode ouvir uma pregação, mas ele não vai entender. Foi como Nicodemos, tinha toda a formação teológica, mas ele não entendia. Quando o Espírito Santo ele entra numa pessoa, lembre-se da sua conversão, lembre-se do dia da sua conversão, quando você falava, você disse assim para si mesmo: entendi, agora tudo faz sentido, agora eu entendi. Isso é o novo nascimento, é quando você finalmente entende, quando você finalmente compreende aquilo que Jesus fez por você, quando você finalmente compreende o amor que Deus tem por você. E é tão simples tudo isso. Até mesmo um bebê na fé, um recém-nascido na fé, entende isso, entende o que é o amor de Cristo. Por isso, queridos irmãos, uma vez que uma pessoa se converte, qual é o próximo passo? O batismo. Se ela já não foi batizada na infância, nós presbiterianos batizamos nossos filhos na infância, porque nós cremos na aliança, mas se não foi batizado na infância, é batizado. Se não, professa a sua fé. É aqui que Jesus então vai dizer que o novo nascimento é da água e do Espírito. Pastor, significa então que uma pessoa precisa ser batizada para ser salva? Não. Batismo não salva. Em Atos capítulo 8, na sua casa você lê, Atos 8 conta a história de um homem chamado Simão, Simão mágico. Esse Simão, ele foi na emoção lá e foi batizado. Só que ele não se converteu, ele não se arrependeu. Por isso que eu disse, existem pessoas na igreja, membros, que foram batizados, mas não se converteram. Da mesma forma, existem pessoas que se converteram no leito de morte, estavam ali nos momentos finais, sofrendo de uma enfermidade, ela se converteu e não deu tempo de batizar. Ela foi salva? É claro que foi, batismo não salva. Mas a grande maioria das pessoas que se converte é batizada. E o que é o batismo? O batismo é um sinal visível de uma graça invisível. A água do batismo simboliza a limpeza, a purificação que o Espírito Santo faz no seu coração. O Espírito Santo, ele aplica o sangue de Cristo no seu coração, o sangue purificador, o sangue remidor, o sangue que limpa. Então a água do batismo simboliza limpeza. E aí mais um adendo para você. Por que os presbiterianos batizam por aspersão e não por imersão? Tem alguns irmãos aqui que vieram de outras denominações e talvez até tenham sido batizados por imersão. Por que a igreja presbiteriana batiza por aspersão? Simples, porque assim como o batismo simboliza a obra do Espírito Santo, a obra purificadora, e da mesma forma como o Espírito Santo ele desce sobre a pessoa, a água também desce sobre a pessoa. É por isso que nós presbiterianos batizamos por aspersão. O Espírito Santo ele desceu sobre nós. A água, da mesma forma, ela desce. Então, por isso que Jesus fala, nascido da água e do Espírito. O batismo, ele simboliza que aquela pessoa, ela nasceu de novo. Ela recebeu o Espírito Santo, queridos irmãos. Portanto, só tem uma coisa a ser feita. Olha os versículos 14 a 16.
Do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus está falando aqui? Ele está contando. Lembra, Nicodemos é um doutor da lei judaica. Nicodemos, ele entendia de Bíblia, entendia da lei de Moisés. Então o que Jesus faz? Jesus ele vai fazer um link com alguma coisa que Nicodemos sabia. Então Nicodemos conhecia essa história da serpente. Que história é essa? Está registrada, meus irmãos, lá em Números capítulo 21. O povo hebreu começou a murmurar, começou a reclamar contra Moisés, reclamar contra Deus. Deus então castiga o povo, Deus envia várias serpentes venenosas que picam as pessoas, os hebreus, e muita gente morre. Os hebreus então se arrependem, correm até Moisés, Moisés ora pelo povo e Deus fala para Moisés o seguinte: Moisés, faz o seguinte, fabrica uma serpente de bronze, coloca essa serpente de bronze no alto de uma madeira, de uma haste, coloca no alto, e toda pessoa que for picada pelas serpentes venenosas, e essa pessoa olhar para a serpente de bronze, ela vai sarar, ela vai ser curada. A serpente de bronze tinha algum poder? Não. Mas aquela serpente de bronze, ela era uma sombra, ela apontava para aquele que muito tempo depois também foi colocado no alto de um madeiro, Jesus. E por isso, meu irmão, minha irmã, você que me escuta aqui nesta noite, só há uma solução: é olhar para Jesus, olhar com fé, é olhar para Ele e crer nele, e crer confiando no seu amor. E vejam, meus irmãos, Jesus aqui no versículo 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, se não for o mais conhecido, ele vai falar que Deus amou o mundo. O que é o amor? O amor é sacrifício, o amor é morte. Amor não é um emoji de coração, amor é uma cruz sangrenta, com um Deus santo, sem pecado, morto por você. Morto por você, humilhado no seu lugar. Ninguém gosta de ser humilhado, não é verdade? Todo mundo aqui gosta de elogio. Ele foi humilhado no seu e no meu lugar. Ele foi morto no seu e no meu lugar. Isso não foi derrota. A morte dele não foi uma derrota. Foi vitória. Foi vitória, porque ele venceu o pecado naquela cruz. E por isso, quando você olha para Jesus, você entende o que Ele fez por você, você fala: eu amo esse Jesus, porque ninguém faria isso por mim. Ninguém. E Ele diz que todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Ele diz aqui que já tem a vida eterna. Irmãos, pensa uma pessoa doente, um doente terminal, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que está no final da sua vida, e de repente ela começa a se sentir melhor, e o médico fala para ela: a sua doença sumiu, e os dados dos seus exames estão melhores do que antes da sua doença. Você não ficaria muito feliz? Fui curado. Mas algum tempo depois você vai morrer do mesmo jeito. Agora, a vida eterna te deixa numa condição melhor do que antes. E você não morre eternamente. Você tem vida eterna. Versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Presta atenção numa coisa que Jesus está dizendo no final do nosso texto, no final da sua conversa com Nicodemos. Jesus ele disse que Deus amou o mundo. Isso é por isso que a igreja faz missões. A igreja envia missionários a todos os lugares do mundo para pregar o evangelho a pessoas do mundo inteiro, para que aqueles que foram eleitos por Deus creiam em Jesus e sejam convertidos por Jesus. E o texto vai nos dizer, meus irmãos, no versículo 18, que quem crê em Jesus não é julgado. Olha a misericórdia aqui. Lembra o que é misericórdia? Misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece. Você é um pecador, o salário do pecado é a morte e você deveria ser condenado, julgado por Deus. Quem crê em Jesus não é julgado, ou seja, não é condenado. É o que ele está dizendo aqui. Porquanto não é julgado. Olha o versículo 36, João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora a graça, a misericórdia é, você crê em Jesus, você não é julgado. Você está perdoado. Você não vai para o inferno. Isso é misericórdia. Você crê em Jesus, versículo 36, você tem a vida eterna. É o outro lado da moeda, é a graça. Você não é julgado, misericórdia, você tem vida eterna, a graça. Mas percebe uma coisa aqui, é presente, não é julgado, presente, tem a vida eterna, presente. Pastor, mas a gente não chegou no céu ainda. Sim, mas Deus já te abençoa nessa vida, você já tem vislumbres da vida eterna nessa vida. Você já tem um perdão nessa vida. Você tem uma família chamada de a família da fé, a igreja nessa vida. Você tem a intercessão do Espírito Santo por você, a intercessão de Jesus Cristo por você nesta vida. Você tem um Pai a quem recorrer a hora que você quiser nessa vida. Então você já tem a vida eterna, uns vislumbres, e você vai ter a vida eterna na sua plenitude, no novo céu e a nova terra. Mas olha o outro lado aqui, versículo 18 novamente, a segunda parte. Porquanto, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bom, então, se uma pessoa crê, hoje, ela já está perdoada, ela já está livre do inferno, e ela já tem a vida eterna, ou seja, ela já está salva, ela já tem um Deus, ela já tem um Jesus, um intercessor, o Espírito Santo que é também intercessor, a igreja. Agora, quem não crê, quem ouve a palavra de Deus e fala, não quero Jesus como meu Senhor. O próprio Jesus, ele vai dizer, já está julgado. Olha o versículo 36. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele, tempo presente, permanece a ira de Deus. O que isso significa? Que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e rejeita a palavra de Deus, rejeita o Evangelho, rejeita Jesus, ele já está condenado. Ele não vai ser condenado no futuro, quando ele voltar ou quando a pessoa morrer. Por isso que uma pessoa sem Jesus é uma pessoa sem paz. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa atormentada. Uma pessoa sem Jesus tem uma alegria que passa, uma alegria que não dura. Uma pessoa sem Jesus não tem uma vida feliz, não tem uma vida boa. Ela pode até ter coisas externas, mas aqui dentro tem um vazio. Tem um vazio enorme. A ira de Deus já está sobre ela. Por isso, queridos irmãos, queridos amigos, todos que me ouvem, só há uma coisa a se fazer: correr.
e você tem duas direções para correr. Aqui no final do texto, Jesus ele vai falar a respeito de trevas e de luz, aqui do versículo 19 até o versículo 21. As pessoas que não creem em Jesus, elas não gostam da luz, elas gostam de viver nas trevas. Existem alguns animais que eles gostam da escuridão. Morcego, por exemplo. Se você entra num lugar onde tem morcego e você acende a luz, não sei se você já teve essa desagradável experiência, os morcegos começam a bater as asas, eles querem escuridão. Morcego não gosta de luz. Se você vai à noite na sua cozinha e acende a luz e tem uma barata no meio da cozinha, a barata fica lá e fala: oi, boa noite. A barata ela corre para debaixo da geladeira, para debaixo do fogão, para debaixo do armário, porque barata não gosta de luz. As pessoas que rejeitam Jesus, elas são igual baratas e morcegos, não querem luz. Por quê? Porque a luz ela é reveladora. A luz revela a nossa maldade, a luz revela o nosso pecado. Então, a pessoa que não quer Jesus, ela não quer ser exposta, não quer ter a sua vida má exposta, os seus pecados expostos. Então, ela corre para a escuridão, porque lá ninguém vai incomodar ela. Por isso, meus irmãos, quando uma pessoa ouve o Evangelho, quando a luz é jogada na vida da pessoa e expõe a vida real, os pecados da pessoa, essa pessoa só tem duas opções. Ela pode correr para um desses dois lados. Ou ela corre para as trevas e se esconde de Jesus, ou ela corre de braços abertos para Jesus e diz: Senhor, eu sou um miserável, sou um pecador, eu sou feio, mais feio que uma barata, sou muito feio. Meus pecados causam uma feiura interna no meu coração. Mas o Senhor é o meu Deus, o Senhor morreu por mim, e eu quero essa vida, eu quero ser transformado, eu quero ter vida, eu quero ter alegria, eu quero ter paz, eu quero ter felicidade, eu quero ser salvo, ser perdoado, ter paz. Por isso a mensagem que eu tenho para você, encerrando nessa noite, é essa: se você ainda não fez isso, corra para Jesus. Não é o seu dinheiro, não são seus bens, não é a sua formação acadêmica, seus diplomas, seus certificados, sua família. Essas coisas são boas, mas essas coisas passam. Jesus é eterno. Olhe para Jesus, corra para Ele, creia nele, confie somente nele. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.